Plano Nacional de Educação, o famoso PNE. E aí, você sabe para que serve o PNE? Qual a duração? Qual que é a vigência, né? Quem que é responsável por esse PNE? Fica aí até o final da aula que a gente vai descobrir tudo isso, tudo bem? Meu nome é Roberto Desan e eu gostaria de agradecer o carinho de todos aí. O canal tá chegando aí a 1000 inscritos. Eu estou muito feliz. A gente está crescendo junto. Bem? Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, já deixa aí no comentário. Qualquer dúvida também, você pode deixar no comentário. Vamos lá discutir PNE? Então, ó, PNE tem caído em bastante prova. Na Seduc do Goiás, né, vai cair PNE. Então, vamos estudar junto a esse documento. Vamos lá, então? Plano Nacional de Educação, PNE. Gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o PNE, ele é uma lei. Bem, ele é uma lei. Então, vamos colocar aqui. PNE é uma lei. É a Lei 13.005 de 2014. Então, foi feito lá em 2014. Joia? Então, já baixa aí essa lei para você ir lendo. Bem? Então, a gente vai ver que o PNE, ele traz uma parte, que é a normativa dessas leis, tem os artigos, tem tudo bonitinho. E o anexo dele é um anexo de metas, porque o PNE, ele traz as metas, tá? As metas que o Brasil tem que cumprir. Um prazo aí de 10 anos, tudo bem? Antigamente, as bancas, quando pediam PNE, elas pediam basicamente as metas. Hoje em dia, o negócio está mudando, tá? Hoje em dia, elas dão preferência para os artigos. Não é que não caem as metas mais, mas elas dão preferência para os artigos. Então, comece estudando os artigos, que a gente vai ver bastante coisa aqui. Depois dá uma olhadinha nas metas, tá? A gente vai conversar bastante. Vamos lá. Então, a vigência desse PNE. Gente, a vigência do PNE, ela está descrita tanto na Constituição quanto nessa lei, tá? É a vigência decenal de 10 anos. Decenal. Bem? Então está descrito lá na Constituição Federal, no artigo 214, se você quiser dar uma lida, tudo bem? Ou na lei, tá? Aqui no canal também tem uma playlist, né, sobre a Constituição, vídeo sobre a Constituição, né? Mais a parte que é aplicada à educação. Então dá uma olhadinha no vídeo se você quiser, tá? Então, o que está escrito lá na Constituição Federal? A Constituição Federal está falando que vai ser feita uma lei, que já foi feita, né? É essa 13.005, 2014. E essa lei ia prever, né, o DOME. Ela ia trazer o DOME. O que é isso, DOME, gente? Diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação. Tá joia? Então, diretrizes seria o caminho que a educação vai trilhar. Tá? Estratégias é como esse caminho vai ser feito e os objetivos e metas seria aonde a gente vai chegar. Ok? O PNE também está previsto lá na nossa LDB, tá? No artigo 9º, uma bolinha. Artigo 9º, inciso 1º. Lá está escrito assim, ó, que a União... Gente, quando falamos de União, fala do Brasil todo, bem? Brasil, quando fala União, como se fosse o Brasil, tá? Que a União vai elaborar o PNE, que é o nosso Plano Nacional de Educação. Porém, ela não vai elaborar sozinha, né? Não dá para a gente fazer para a União não consultar os estados, os municípios, como vai ser essa educação. Então, ela vai fazer isso em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Belezinha? Tranquilo, é uma introdução aí. Então, a PNE foi prevista lá na Constituição, tá? Vai lá no 214 que você vai ver. Lá traz até algumas diretrizes, algumas coisas assim, que a gente vai ver que vai ser replicado na lei, né? Mas a lei vai dar uma ampliada nisso daí. Então, quais os temas que eu tenho que prestar muita atenção nessa lei? Vamos lá. Então, essa lei vai trazer diretrizes.
eu tenho que saber essas diretrizes, são 10, tá? Ela vai trazer as metas, são 20 metas. Procure saber primeiro o nome dessas metas, tá? Começa sabendo os nomes das metas, aí depois você vai esmiuçando. Tá joia? Porque dentro das metas você tem estratégias. E aí você vai lendo as estratégias depois, mas presta atenção primeiro. Diretrizes, depois dá uma olhadinha em metas. Vamos lá. Ela traz ainda informações sobre conferências e sobre fóruns. Tá joia? Ela traz as instâncias responsáveis pelo cumprimento do PNE. Então, quem que é responsável pelo PNE? Né? Quem que vai ficar lá fiscalizando? Olha, governo, a gente tem um plano aí. A gente tem um plano, né? Começou lá em 2014. Plano de 10 anos, eu quero que você cumpra. Quem é que vai ficar fiscalizando isso? Quem é que vai ficar falando pro governo? Gente, vai, vamos fazer, vamos fazer. Vai ver. E a adequação também dos planos estaduais e municipais ao plano nacional. Vamos começar então. Diretrizes. É importante saber as diretrizes assim, o jeito que ela está escrita na lei. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai ler a diretriz certinha, né? Aqui, as 10 diretrizes, e a gente vai comentando. Vamos lá. 1. Erradicação do analfabetismo. Então, para não ter mais analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. Então, universalização é você querer atingir todo mundo. Então, todo mundo tem que ter atendimento escolar. Não todo mundo, né? Todo o Brasil. Né? Todo mundo, todo o Brasil. 3. Superação das desigualdades educacionais. Com ênfase, ênfase, na promoção da cidadania e na erradicação das formas de discriminação. Então, cidadania e discriminação. Então, tem que superar as desigualdades. 4. Melhoria da qualidade da educação. Quando a gente fala em melhoria de qualidade da educação, a gente principalmente lembra de avaliação externa, né? Avaliação externa que geralmente vai olhar a educação para ver como que ela está se desenvolvendo, né? A gente tem esse diagnóstico, né, pela avaliação externa. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Gente, lembra muito o tripé da educação lá da LDB, né? Ele vai juntar o trabalho e a cidadania. Lembra disso? Quem não está lembrado, dá uma olhada na playlist de LDB, tá? Mas aqui ele fala que é com ênfase em valores morais e éticos. Ele dá uma aprofundada aqui. 6. Promoção do princípio da gestão democrática para a educação. Quando fala de gestão democrática, tem que lembrar do PPP, tá? 7. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, vamos lá. Vamos comentar algumas coisas. Então, ó, meta de aplicação de recursos públicos. Já foi feita essa meta. Essa meta aqui, ó, é a meta 20. Tá? É a meta que vai falar de dinheiro. Tá bem? Essa aplicação de recurso público, ele vai estar atrelado ao PIB, à quantidade econômica que o país constrói, né? A gente não precisa saber exatamente a definição de PIB, mas seria a quantidade que o Brasil consegue construir economicamente. Bom, o dinheiro que ele produz, tá? Então, vai estar atrelado a uma porcentagem desse PIB. A gente vai ver depois na meta 20 que você tem uma meta de porcentagem de aplicação do PIB aí. Bom? Além disso, você vai ter atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Gente, quando a gente fala de equidade, é um pouquinho diferente de igualdade, tá? Por quê? Porque equidade, você pressupõe que quem precisa de mais,
receberá mais. Quem precisa de menos, recebe menos. Entendeu? Então, se uma região ela precisa de mais dinheiro para se desenvolver, ela vai receber mais dinheiro. Bom, mais recurso público. Vamos lá. 9, está quase acabando. Valorização dos profissionais da educação. Isso daí a gente deveria ganhar até mais, né? Seria isso, né? Deus quiser. Vamos lá. E 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade social, né? Então, temas que estão bastante em alta hoje em dia, né? Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioambiental. Bom? Vamos lá. Agora, instâncias. Gente, existem instâncias que vão estar previstas ali nesta lei, que elas vão fazer cumprir essas metas. Lembra que eu já comentei isso, né? São as instâncias que vão estar lá falando, ó, governo, tem meta aí para cumprir. E é mais de uma instância. Por quê? Porque se uma lá bobear, uma dormir aí na fila, a outra está lá para ficar cutucando também. Uma vai cutucando a outra. Tudo bem? Então, 4 instâncias. E a gente vai dar uma olhadinha também, que na verdade são 5, tá? A lei traz como 4, mas em uma instância lá, ela traz 2, né? Que são comissões. A gente vai ver que tem uma comissão que é do Senado e uma comissão que é da Câmara. Então, no final, são 5 instâncias, né? Mas na enumeração da lei lá tem 4. Vamos lá. Então, instância número 1. Primeiro vamos... Para que serve essa instância, né? Para fazer cumprir as metas. Instância número 1. Tem um MEC. 2. Comissão. Aí aqui você tem a comissão da Câmara e a comissão do Senado. A comissão da Câmara é a comissão de educação. A do Senado, ela já tem um nome maior. É a comissão de educação, cultura, esporte do Senado, tá? É a comissão de educação, cultura e esporte. Vamos lá. Instância 3 é o Conselho Nacional de Educação, que a gente chama carinhosamente de CNE. Tudo bem? E por último, o Fórum Nacional de Educação. Ok? E além de ter essa função de fazer cumprir as metas, ela vai ter ainda outras funções. Vamos dar uma olhadinha que a lei traz. Então, ó, compete ainda as instâncias referidas no caput, tá? Do que a gente fez. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Então, não basta só avaliar, ver como é que está indo a educação. Tem que divulgar os resultados, né? A gente tem que ser transparente. Bem? Então, respectivos sítios. Gente, esses sítios aqui não quer dizer pedaço de terra, não. Esses daqui são sites, né? Tudo bem? Eles só traduziram aí sites para sítios. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Então, você vai ter que... Eles vão analisar e também propor políticas públicas para cumprir essas metas por meio das estratégias. Bom? Então, dentro das metas, você tem estratégias, tá? Então, metas e as estratégias é como você vai cumprir essas metas. Ok? Vamos lá. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação, que a gente viu que esse percentual está ligado ao PIB. Ok? Beleza. Plano de educação. Agora vamos lá, dá uma olhada. Então, gente, o Brasil ele é continental, né? Gigantesco. Então, cada região vai ter seu plano de educação, né? Vai ter o plano estadual, o plano municipal. Vão fazer os planos aí. Porém, esses planos regionais aí, eles têm que estar em consonância
eles têm que estar de mão dada aí com o Plano Nacional de Educação, porque senão não ia valer de nada, né? E ia valer a União, o Brasil fazer um plano e depois o Estado virar e falar assim: ah, não gostei disso daí não, vou fazer nada disso daí não, vou fazer o meu plano aqui e cada um segue sua vida. Não é assim, né? Você tem a sua regionalização, mas você tem que adaptar o plano ao plano nacional. Bom? Vamos lá. Vamos anotar isso. Então, Estado, DF, Distrito Federal, né? E o município vai ter um ano para fazer essa adequação. Então, já tem que ter feito, né? Para adequar. Então, um ano para adequar os planos, os seus planos, né? Ao Plano Nacional de Educação, tá? E essa adequação, gente, ela vai contar com a participação, né? Já que a gestão é democrática, não é do ensino, vai participação da comunidade educacional e também da sociedade civil. Por quê? Somos os diretamente interessados nisso, né? Tanto a comunidade educacional, professores, escolas e blá blá blá, e também a sociedade civil, os pais, né? A sociedade mesmo, tem que dar um pitaco lá no plano, bem? Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que. Então, o que vai ter que vir nos planos de educação dos entes federados? O que são ente federado? Estados, DF, município. Ente federado. Tá? Vamos lá. Vai ter que estar incluído o quê? Estratégias que assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Então, a educação tem que estar de mão dada aqui com as políticas sociais, tá? Principalmente qual? A educação, a cultura, tá? Educação social, principalmente a cultura. 2. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. De novo, aí falando de equidade, né? Então, se eles estão precisando mais, deve dar mais atenção para eles, tá bom? Para não gerar desigualdade aí, tá? E a gente vê essa necessidade, essa recordação, né? Sobre a população do campo, quilombola, até na LDB. Tá? A LDB também traz isso. Bem? 3. Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, a educação especial, a inclusão, não deve acontecer só lá no ensino fundamental, né? Em todos os níveis. Níveis são 2 níveis, educação básica e a superior, né? Então, nos 2 níveis tem que ter. E nas etapas da educação básica também. E nas modalidades, por exemplo, o EJA, educação do campo, também tem que ter, tá? Tem que ter inclusão aí. Bem? 4. Promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. A gente já discutiu um pouco isso. O país é gigante, então tem que ser tudo articulado, tá? Tem que ser interfederativo entre as federações, entre os estados aí. Vamos lá. Então, se você chegou até aqui, tá? Você chegou até aqui, deixe seu like, tá bem? E na descrição do vídeo ainda tem o material da aula, se quiser, tá? E eu convido vocês também para toda terça-feira, às 19h09, de terça-feira, às 19h09, a gente faz uma live do quê? De autores. Sempre lá na comunidade. Então, tem uma abinha aí que chama Comunidade. A gente escolhe o livro aí que a gente vai ler e eu começo a ler com vocês, tá? E toda terça-feira a gente discute o livro. Então, convido vocês para participar. Ok? Vamos continuar então. PNE. Conferências Nacionais de Educação.
Então, ó, a União, ela tem que fazer 2 conferências sobre educação, tá? E essas conferências têm que acontecer a cada 4 anos. Porém, precedida dessa conferência, então, antes da conferência, tem que acontecer as conferências dos estados e dos municípios, tá? E tudo isso vai ser articulado por uma instância que a gente já viu. Aquela instância, o Fórum Nacional de Educação. Ok? Então, a União tem que fazer conferência. Essa conferência tem que ser precedida das conferências regionais, né? As conferências estaduais e municipais. Tudo bem? E tem que ser tudo articulado aí pelo Fórum Nacional de Educação. Vamos anotar? Vamos lá. Então, a União fazer 2 conferências nacionais de educação. Essas conferências acontecem a cada 4 anos. Tá? A cada 4 anos. Vou escrever a cada 4 anos. Vamos lá. E tudo isso vai ser precedido por conferências estaduais, distritais e municipais. Sendo articulado pelo Fórum Nacional de Educação. Tranquilinho? Quase terminando, então, gente. Vamos lá. O Fórum Nacional de Educação ainda vai fazer o quê? Acompanhará a execução do PNE e o cumprimento das suas metas. A gente viu lá, junto com as outras instâncias, né? Promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem. E para finalizar, a gente vai ver o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, vai ser feito um Sistema Nacional de Educação Básica, onde a União vai coordenar. Coordena. E Estado, Distrito Federal e município têm que colaborar, né? Então, eles colaboram. Essa avaliação vai acontecer a cada 2 anos, tudo bem? E ela vai gerar indicadores. Esses indicadores vão trazer informações sobre a qualidade. Opa, deixa eu apagar que ficou feio. Sobre a qualidade da educação básica. Eu posso fazer essa avaliação só com os melhores alunos da escola, né? Posso pegar lá 2, 3? Não. Tudo bem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar pelo menos 80% dos alunos. Tranquilinho? É isso, gente. Então, ó, para esse primeiro encontro, a gente discutiu a normativa, tá bom? Toda a normativa. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vou deixar na descrição para vocês a normativa e também o anexo, tá? Então, discutimos a normativa. Então, num próximo encontro, a gente discute as metas, que são os anexos. Então, você tem 20 metas que a gente vai conhecer no nosso próximo encontro e algumas estratégias. Por que algumas estratégias, gente? Porque dessas 20 metas, cada meta vai ter um tanto de estratégia. Algumas metas têm mais de 10 estratégias. Então, se a gente for ver, vai dar um número aí de mais ou menos 200 estratégias. Então, não é viável a gente estudar assim, afinco as 200 estratégias. Então, o que eu assim, sugiro? Leia as metas e a gente dá uma olhadinha em algumas estratégias. Se você tiver tempo aí, tipo, tá sobrando teu tempo, lê tudo. Joia? Tranquilo? Mas eu deixo na descrição. E se o vídeo já saiu sobre as metas, eu vou deixar aqui num card. Joia? Vejo vocês então no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.